Seekers, estamos aqui na Draft Media, a produtora que nos ajuda a produzir o Dinner with Fred, uma rúbrica de conteúdo em que o nosso objetivo é conversarmos com pessoas interessantes, com pessoas com histórias fascinantes para podermos aprender com as suas lições de vida. Hoje temos aqui o Miguel Pina Martins, o fundador e CEO da Science for You. Vai ser certamente um episódio fantástico. Bem-vindos ao Dinner with Fred. Pum, 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 pum. Bem, antes de começarmos, eu queria apenas dizer que acredito profundamente que para a nossa vida melhorar, nós precisamos de melhorar primeiro. E a melhor forma que nós temos de investir em nós é ao irmos aprender com outras pessoas, com mentores, com pessoas que já passaram por aquilo que nós queremos passar, com pessoas que têm os resultados que nós gostávamos de ter. E foi exatamente por isso que decidi criar o Seekers Club. O Seekers Club, se não conheces, é uma academia de desenvolvimento pessoal em que, com os melhores mentores nas várias áreas da vida, nós co-criamos programas de educação que nos ensinam tudo aquilo que nós não aprendemos na escola. Estes programas são desenhados para pessoas de todas as idades, de uma forma altamente acessível. Qualquer pessoa pode investir em si, tornar-se na sua melhor versão e levar a sua vida ao próximo nível. Se te quiseres juntar, podes ir a seekersclub.com, vou repetir, seekersclub.com. Vamos lá começar aqui então o nosso episódio. Grande Miguel, muito obrigado por estares aqui comigo hoje. Tu hoje em dia és o fundador e CEO da Science for You. Vocês têm mais de 300 pessoas a trabalhar convosco, já vão 13 anos de jornada, mas eu gosto sempre de dizer que as pessoas olham para uma figura, para uma pessoa que está na tua posição e pensam, uau, de facto esta pessoa é uma pessoa incrível, teve todo este sucesso, mas tu começaste novo e eu gostava muito de contasse um bocadinho da tua história. Como é que tudo começou? Bem, olá Fred, e antes de mais muito obrigado pela oportunidade de me falar aqui um bocadinho e também poder partilhar aqui um bocadinho a minha história. Bem, como é que tudo começou? Começou tudo de uma forma normal, eu sou uma pessoa normal, acho que não tenho nada de especial, acho que tive sorte, porque na vida é preciso ter sorte e trabalhei muito para que essa sorte aparecesse, mas a sorte também teve de aparecer. Mas acima de tudo acho que é isso e acho que sou uma pessoa perfeitamente normal e aquilo que eu fiz acho que qualquer um pode fazer, desde que queira arriscar e que tenha também às vezes uma pontinha de sorte, porque faz parte. Mas pronto, vamos lá explicar como é que esta sorte surge toda. E só para comprovar que é mesmo sorte, a Science for You saiu mesmo na rifa, porque ela foi rifada, literalmente. Como assim? Ou seja, na altura eu estava a estudar no ISCTE, estava a tirar finanças e a última cadeira do curso era basicamente fazer uma empresa. E esta empresa vinha de uma ideia que teria de vir da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que dava as tais ideias, e então o professor, na altura o professor Paulo Esperança, tinha um chapelinho, e nesse chapelinho eu punha as ideias todas rifadas, e eu fui, no nosso grupo, éramos um grupo de 8, e eu tirei o papelinho que dizia, então, não dizia Science for You, dizia Kits de Física, mas foi literalmente rifada, e acabámos por ter então essa sorte. Não fazia a mínima ideia. Que nesse dia foi um grande azar. E porquê? Porque nós olhámos uns para os outros e vimos Kits de Física. Epá, mas que grande porcaria é esta? Na altura não foi porcaria que dissemos. Os universitários, por isso usaríamos um palavreado um bocadinho mais duro. Mas pronto. Mas olhámos, epá, mas que é isto? O que é que isto nos veio sair? O que é isto? O que é esta coisa que veio aqui? Epá, e olhámos e vimos. E à frente, o grupo que tinha da frente, na cadeira que estava à frente, tinha saído uma coisa que eram uns caminhões do lixo, que tinha uma bactéria que iria consumir o lixo à medida que o caminhão andava, para ele ter menos, para poder apanhar mais lixo antes de ter de voltar à estação. Isto é muito giro. Atrás tínhamos uns tipos que tinham também um micro-organismo que era colocado nos campos de golfe para que o consumo da água num campo de golfe descesse 30% a 40%, porque eles ficavam, guardavam a água e depois a água não ia toda para baixo. E nós Kits de Física, mas o que é? Fomos falar com o professor. Professor, isto Kits de Física, isto é um engano. Mas devem ter enganado, isto não interessa a ninguém. O que é isto? O professor explicou, material de laboratório para escolas e para universidades, para fazerem experiências de física, tipo a experiência do som, a experiência numa calha de ar para ver a inércia e a força e não sei o quê. Professor, nós não queremos fazer isso. Professor, não queremos outra coisa. E o professor, mas tem que ser, isto é uma nova parceria com a faculdade. Nós temos, não queremos. E o professor dizia, mas tem que fazer. Nós não queremos, mas tem que fazer. E houve uma altura, o professor, pronto, então vá. Temos duas hipóteses. Ou fazem os kits de física, ou não acabam o curso. Exato. Qual é que vai ser? E nós decidimos então acabar o curso. E tu tinhas zero background de ciência? Zero. Ainda hoje tenho muito pouco, honestamente. Infelizmente não é a minha praia. Porque segui sempre a área de gestão e é isso que vou tentando pelo menos perceber um bocadinho. Mas ou seja, não é necessário
passando aqui um bocadinho à frente, não é, na tua opinião, é necessário um fundador ter o conhecimento técnico para montar um negócio sobre uma área em particular? Ou não é necessário e pode apenas munir-se dessas pessoas? Não, tem que encontrar alguém para juntar à equipa. Neste caso, nós encontramos fundadores, outros fundadores, que eram professores, e são professores na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e que se juntaram ao nosso projeto e que acabaram por contribuir dessa maneira e acabaram por nos ajudar depois na parte científica, porque não tinha conhecimentos científicos para fazer os kits. Mas pronto, voltando então há 13 anos, 14 anos atrás, fizemos o projeto, acabámos, ficámos muito contentes, tivemos uma boa nota, não foi o melhor projeto, mas também não foi mau, tivemos 17, que acaba sempre por ser uma boa nota, e pronto, e depois cada um foi à sua vida e cada um foi trabalhar, na altura para as consultoras, eu fui para a banca de investimento e tive a felicidade ou infelicidade, dependendo do ponto de vista, de chegar à consultora e ao banco de investimento e achar que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Aquilo era assim relativamente monótono, estava na sala de mercados, e pá, uma pessoa só podia fazer 3 coisas na sala de mercados: ou comprava ações, ou vendia ações, ou não fazia nada. Exato. E é só isto. E eu achei que não era aquilo que queria fazer até ao final da minha vida, estar ali o dia todo. Não te estimulava? Não, e disse, pá, olha, vou-me embora. Eu tinha começado em junho, lembro que foi passado uma semana do último exame, e tinha começado, epá, e depois disse em setembro que não era aquilo que eu queria fazer, e saí então em outubro. E na altura, então, o business plan que tinha sido feito, o plano de negócios que tinha sido feito, peguei nele e fomos falar com o Audax. Na altura o Audax era o Centro de Empreendedorismo do ISCTE, e foi a partir daí que nos falaram connosco e disseram, pá, nós conseguimos levar isto e vamos tentar ver se conseguimos encontrar capital de risco para investir na empresa. Explica-me, antes de entrarmos aí, qual é que foi o teu processo de pensamento? Ou seja, tu estás na banca de investimento, tu decides que isso não faz sentido para ti, como é que foi esse processo de deixar a banca de investimento? Então foi aí que realmente comecei aqui a ter alguma sorte, porque eu tinha feito sempre a universidade e a escola, sempre tinha tido boas notas, nada de 18 e 19, mas sempre 14, 15, ou seja, isso acabou também por dar essa estabilidade, e nunca tinha chumbado, tinha 21 anos, e achei que com 21 anos, se perdesse um ano, não ia ser uma coisa dramática, porque perdi um ano, ia tirar o mestrado, e inscrevi-me no mestrado, ainda tive esse tempo e consegui estar a estudar à noite. A partir de setembro, outubro, comecei a estudar à noite para tirar o mestrado em gestão, e disse, epá, e durante este tempo, acho que faz sentido eu fazer alguma coisa, não vou estar a trabalhar, mas vou tentar estar a trabalhar aqui neste projeto da Science for You. Ok. E por isso houve aí alguma sorte, porque não tinha carro, não tinha carro para pagar, não tinha casa para pagar, não tinha filhos, não tinha despesas, portanto, poderia estar aqui a cometer este risco de ficar sem rendimento durante uma parte do tempo para depois poder realmente ter um vencimento um bocadinho E o que é que te fez? Porquê a Science for You? Porque não outra coisa qualquer? Porque a Science for You foi realmente cómodo. Primeiro porque eu gostava do projeto. A parte educativa chamava-me, a parte dos brinquedos, de ser consumer goods, também me chamava. E isso acabou por ser interessante porque já estava feito, ou seja, era fácil pegar naquilo que já tinha feito do que estar realmente a pensar numa coisa de novo, quando aquilo tinha realmente uma vantagem competitiva muito interessante da Science for You, que era ter o selo da Faculdade de Ciências a certificar os brinquedos, que era na altura uma vantagem competitiva, que isso veio dos kits. Depois já lá vamos ao processo criativo, como é que isso aconteceu. Mas genericamente, aquilo que acaba por acontecer foi esse processo, que acaba por ser por alguma sorte, porque tinha ali as condições todas reunidas, não tinha muito a perder, e então tirar o mestrado, ter mais um aninho para tirar o mestrado, acho que não vinha mal nenhum ao mundo, e por isso nem sequer estava a arriscar aquele tema de, ok, os meus amigos vão estar todos a fazer uma carreira e eu vou estar parado e nem sequer vou estar a estudar, e naquele caso estava a fazer o mestrado, por isso não era grave. E foi isso que aconteceu genericamente, ou seja, houve aí esse momento que tudo se proporcionou e os astros alinharam-se para que isto pudesse acontecer e para que eu pudesse arriscar então a fazer a Science for You. Voltando um bocadinho atrás, como é que nasce então a ideia? Nós tínhamos os kits de física, não gostávamos daquilo, fomos ver os kits de física antes de terminar o projeto, naturalmente, e quando olhámos para eles ainda ficámos mais traumatizados, porque olhámos para material de laboratório gigantesco, coisas enormes, assim mesmo, tipo com 1,5 m, uma coisa que uma pessoa... com umas calhas de ar, aquilo quando batia um no outro, dizia que era a força, a inércia, e nós olhávamos para aquilo. E onde é que se vende? Nas escolas. Nós sabemos que as escolas não são propriamente em Portugal, não é provavelmente um local com muito dinheiro, onde seja fácil fazer uma venda. E pensámos e vimos, ok, isto realmente não gostamos muito, mas vimos uma coisa nos tais kits,
que era o símbolo da Faculdade de Ciências, a certificar o kit. E nós pensámos, ok, os kits vamos ter que os fazer e vai ter que acontecer, mas onde é que nós podemos pôr este símbolo para além dos kits? E foi aí que veio a ideia de fazer brinquedos científicos certificados pela Faculdade de Ciências para colocar no mercado, que pudessem realmente ter esta diferença um bocadinho grande do que só simplesmente ter uns kits de física. Esse selo veio depois a ter essa importância que tu depositavas nele? Veio porque foi uma vantagem competitiva importante para entrar no mercado numa primeira etapa. Não era só mais um brinquedo, era um brinquedo feito em Portugal, mas acima de tudo, uma parte significativa era feita em Portugal, não toda, mas era uma marca portuguesa, que estávamos a fazer uma marca e, acima de tudo, tinha realmente o selo da Faculdade de Ciências, que era diferente. Tinham exclusividade de selo, ou seja, eles prometeram-vos que se outra empresa concorrente fosse fazer a mesma coisa que não... Sim, para aquele selo, sim. Então sim, era mesmo uma vantagem competitiva. Era. Ou seja, e essa fez a diferença para conseguirmos as primeiras conversas, porque realmente tínhamos aqui uma empresa um bocadinho diferente de tudo o que havia no mercado, porque não havia nenhuma empresa de brinquedos que tinha realmente um selo de uma faculdade muito prestigiada a dizer que aquilo era bom. Não é? Então e aí começa, e estavas a falar de és apresentado, ou foste apresentar a alguém que começou a falar de capital de risco? Foi, depois então temos o Centro de Empreendedorismo do ISCTE, que é o Audax, que nos apresentou a uma capital de risco, na altura Inove Capital, hoje Portugal Ventures, a qual conseguimos o investimento de 45 mil euros. Havia um problema na altura, porque aqueles 45 mil euros só eram possíveis se nós arranjássemos 5 mil euros. E eu já estávamos em novembro, dezembro, eu já tinha naturalmente queimado o dinheiro todo que tinha recebido na banca de investimento, como praticamente todas as pessoas fazem quando recebem os primeiros ordenados. Então olhámos um bocadinho à volta, na altura ao grupo, que depois já éramos menos, porque depois houve uns que não quiseram investir, só metade é que já estava disposto a investir. Éramos 8 inicialmente e depois ficámos 4 para investir. Ok. E esses 4 olhámos uns para os outros e bem, como é que nós fazemos? Depois cada um estava a trabalhar, eu era o único que estava realmente a full time a tentar levantar capital. E vimos, e como é que nós agora arranjamos isto? Se fosse no dia de hoje, tínhamos feito um crowdfunding. Na altura não existia essa palavra sequer. Então o que é que nós fizemos? Organizámos um peditório. Assim, então andámos a bater à porta dos professores do ISCTE, especialmente do professor Paulo Esperança, que nos tinha feito em Cavadela, ter que fazer um projeto, e o professor meteu o dobro dos outros professores todos. Que giro, sentiu essa responsabilidade. Nós fomos apertados porque houve um que desistiu na última hora e chegámos, nós precisamos, faltavam 500 euros e o professor disse, pronto, eu ponho mais 500. E ficaram então com equity? Eles também? Sim, ficaram com equity, ainda tem equity. Giro. E reunimos os tais 5 mil euros, eu investi 1.125 euros muito bolso, bom. E os outros todos foram investindo o suficiente para chegarmos aos 5 mil, para podermos então ter acesso àquele programa que existia, que dava acesso então aos tais 45 mil euros e que nos permitiu iniciar o projeto e isso obviamente fundamental para as coisas começarem. Essa era a minha pergunta, que era porque é que, ou seja, se houve algum racional específico para eles quererem que vocês investissem 5 mil, ou foi só porque era como a forma como estava estruturado? Estava estruturado assim, era o programa Finicia, era um programa que vinha também com o dinheiro da União Europeia e que estava assim pensado e que era assim, portanto tínhamos mesmo que arranjar os tais 5 mil euros. E felizmente conseguimos arranjar e as coisas depois rolaram. E olha, fazendo aqui só, indo aqui um bocadinho off-topic, mas acho que é interessante para empreendedores que estejam aqui a assistir, que é hoje em dia quando se fala em levantar capital, e qualquer startup que vá parar aos jornais a dizer que levantou capital, fala-se de valores 750 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. O que é que tu sentes que mudou desde esse período até agora? O que é que mudou para melhor e para pior? Eu neste tema acho que mudou muito para melhor. Há muito mais fundos, há muito mais pessoas interessadas em investir, há muitos mais casos de sucesso nacionais e internacionais, o que leva as pessoas a querer investir mais. É um tema recorrente, não é? Nós vemos nos jornais, nas revistas, nos telejornais, empreendedorismo, empreendedor. São palavras que existem, são palavras que as pessoas conseguem perceber que é possível criar unicórnios, é mesmo muito, muito dinheiro, a partir de 50 mil, 100 mil, 200 mil, que é o começo. E acho que esse é que é o grande tema. Obviamente há risco, faz parte, 95% das empresas falham, e é muito importante percebermos isto, mas esse risco acaba por ser um risco que se não se arrisca, nunca vamos conseguir ter realmente muitos unicórnios e ser realmente uma nação empreendedora, porque é isso que é necessário, não é? É preciso ideias e depois é preciso investidores para lá chegar. Muito bom. Então, mas continua. Ou seja, vocês levantaram 45 mil euros mais os 5 mil investidos, 50 mil euros no total. O que é que fizeram?
Ora bem, então, isto leva-nos então a um ponto muito importante, é que nós conseguimos abrir a Science for You sem dinheiro, não é? Arranjámos 5 mil euros, mas não era uma fortuna, não tinha pais ricos, Sim. para que me deram 50 mil euros para a mão e vai lá experimentar, não tinha banca, e isto é muito importante as pessoas passarem, porque isto aconteceu há 14 anos atrás, não é? Quando esse processo todo se desenvolveu, mas é muito importante as pessoas perceberem que para se abrir empresas não é preciso ir à banca, não é preciso ter pais ricos e não é preciso ter propriamente uma fortuna por trás para o fazer. Isso é muito, muito importante, porque é importante desmistificar isso, porque há muita gente que a primeira coisa que faz, que diz, olha, eu tenho esta ideia espetacular e não a vou fazer porque não tenho dinheiro. E portanto acho que isso é importante. Depois é importante o tema da ideia, porque obviamente nós tínhamos um símbolo de uma faculdade de ciências, que era uma ideia boa, mas não é rocket science, não é o YouTube, não é o Facebook, não é nada, não é Uber, mas acima de tudo era uma ideia que tinha uma vantagem competitiva, mas que funcionou. E por isso às vezes ideias até que nascem tortas, que as pessoas não querem, como nós não queríamos, não queríamos fazer aquilo, kits de física, acaba por transformar-se numa ideia muito interessante e que hoje em dia já vendemos mais de 90 milhões de euros em brinquedos ao longo destes 13 anos. Portanto, ou seja, isso é importante também, percebemos que às vezes as coisinhas pequeninas podem virar coisas com alguma dimensão. Portanto, ou seja, esses dois pontos eu acho que são muito importantes para as pessoas que estão a ouvir isto e que sentem e que querem arriscar e que querem fazer. Ou seja, não era preciso dinheiro, não era preciso uma ideia e também não era preciso experiência. Tinha 21 anos. Eu cometi muitos erros, falhei muitas vezes, aprendi muito durante esse processo para chegarmos até ao dia de hoje e espero que ainda vá ter que errar muitas mais vezes para continuarmos aqui para a frente. Mas é isso também importante. Ou seja, e se as pessoas estão a pensar e não têm experiência, não têm dinheiro, e não têm propriamente uma ideia... O que é que lhes dirias? Porque a mim perguntam muitas vezes isso, que é, ou me dizem, já foi tudo inventado, a ideia, ou me dizem, mas eu não tenho capital, ou me dizem, mas eu tenho 20 e tal anos, não percebo nada disto. O que é que dirias a essas pessoas? Obviamente que eu tento incentivar muito que vale a pena arriscar. Porque acho que porque é um processo de aprendizagem, mesmo que corra mal, e o normal é correr mal, e isso não tem mal. É preciso tirar o peso das pessoas disso, porque é um peso muito grande. Mais do que estes 3 temas, para mim, o peso maior é o medo de falhar. Porque nós vivemos numa sociedade em que quem falha, muitas vezes, é considerado um falhado. E isso está totalmente errado. Totalmente errado. Quem falha devia ter uma medalha. Porque tentou, porque foi à luta, porque arriscou. E esse é que é o ponto. E nós temos que perceber que a grandíssima maioria vai mesmo falhar. Mas nesse processo de falhar, vai aprender. E é isso que é importante. Nós temos fundos nos Estados Unidos que só investem em empreendedores que já tenham falhado pelo menos uma vez. E isto é precisamente o contrário que nós temos cá. Já falhaste, se calhar isto não... É preciso, porquê? Porque as pessoas já aprenderam muito. Quando se falha, aprende-se muito. É um processo de aprendizagem muito, muito grande. E é isso que muitas vezes se procura. E nós temos que incentivar isso, porque se nós não tivermos esse processo de aprendizagem, não conseguimos depois ter sucesso. E as pessoas têm que perceber que está ok em falhar. Não há problema nenhum em falhar. Não há mesmo. Pelo contrário. Acho que ganha-se uma experiência tão grande em conseguir em falhar, em ter a oportunidade de falhar, que é isso que deve ser realmente impulsionado. Porque quantas mais vezes falharmos, vai haver uma altura que vamos ter sucesso. Sim, e é isso que depois nós precisamos. E nós temos que perceber, isto é como aprender a andar. Ninguém aprendeu a andar um dia, é o momento, aqui vou eu. Não, é assim mesmo. Ou as empresas é igual. Temos que aprender e leva tempo. E vamos cair muita vez. E vamos nos magoar. E vamos chorar também algumas. Porque faz parte da vida. E vamos muitas vezes precisar de apoios. E é igualzinho. Nós temos que conseguir aprender a andar. E para isso temos que falhar. E é igual nas empresas. Nós não podemos esperar que um bebê comece logo a andar. Mas é isso que se espera nas empresas. E isso está totalmente errado. E é por isso que é muito importante nós conseguimos aqui separar o trigo do joio e perceber que não há separação no final. A separação do trigo é que não existe. É tudo bom. E se uns aprenderam, outros tiveram sucesso, e depois isto vai tudo acabar a juntar-se e tudo a funcionar. Agora, nós precisamos que este processo aconteça. O processo de experimentação na ciência é igual ao das empresas. Concordo 100%. E nós precisamos que isso aconteça e precisamos que as pessoas percebam que não há problema nenhum que isso aconteça. E é isso que eu tento incentivar muito, porque se não conseguimos fazer isso, não vamos conseguir ter uma sociedade. E depois há um tema muito grande, que é um tema europeu, e um tema especialmente português, que tem a ver com este tema do arriscar. Nós nos Estados Unidos teve um grande boom económico quando conseguiu realmente fazer as sociedades limitadas.
O que é que isso quer Tema dizer? muito importante. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas pegavam, olha, está aqui 20 mil euros, eu abro esta empresa, pá, e o máximo que eu vou perder é 20 mil euros. Não vou perder mais. Não. E isto é o capitalismo. É poderes arriscar em vários. Pá, agora ponho ali 20 mil, agora ponho ali 10 mil, e tento arriscar muitas vezes. E esse tema não existe em Portugal. Porque nós em Portugal, quando abrimos uma empresa, nós podemos estar sempre a arriscar o nosso capital próprio. Porquê? Porque se deixarmos dívidas para pagar ao fisco, se deixarmos dívidas para pagar à segurança social, e se fizermos fomos a um banco e fizermos um empréstimo, uma parte mesmo muito significativa das vezes, vamos ter um aval. Sim. E por isso ficamos sempre agarrados a isso. Ou seja, isto é um incentivo muito negativo, um incentivo extremamente negativo a quem quer arriscar. Completamente. Porque uma pessoa já fez a sua vida, já tem a casa dos filhos, já tem as coisas todas. E de repente, eu vou arriscar, eu vou tentar criar riqueza, eu vou tentar criar emprego, eu vou tentar levar o país para a frente. E dizem, é verdade, mas tu eventualmente podes ficar na miséria. Podes ir a zero. Se falhares, cai tudo em cima. Vai tudo, perdes tudo. Não quero. Para quê? Já fiz isto, tive aqui a trabalhar 15 anos da minha vida, correu bem, e agora eu gostava porque tenho aqui uma ideia que eu acho que pode realmente ser boa. E isso não é possível. E isso é muito importante, porque depois cria um medo. E isso está errado. E nós temos que mudar isso em dois aspectos. Na questão, obviamente, financeira, na questão fiscal e na questão daquilo que nos pode agarrar a nós enquanto empreendedores. O que é que isso significa? Desculpa, só para quem não está tão familiarizado com o tópico, a parte financeira, o que é que tu mudarias? Eu mudaria e criava realmente sociedades limitadas. Limitadas e acabou. Aquele é o dinheiro. Eu meti aquele dinheiro, é aquele dinheiro que fica. Ou seja, para quem não conhece o termo, ou meti aquele dinheiro é o que fica, significa que depois não te podem ir cobrar. O máximo que eu posso perder é o capital da empresa. Okay. E esse dinheiro não posso perder mais. Por isso é que é sociedade limitada e não ilimitada. Também existem as ilimitadas, mas a limitada é especialmente importante por causa disso. Porque realmente não se pode perder mais. Mas se for gerente, mesmo se for sócio, é chamada a fazer. E se fechar uma empresa e a empresa não for à insolvência, fica com o nome marcado. Então, olha, este dinheiro levou uma empresa à insolvência. E é isso que não pode acontecer. Pelo contrário, devia ficar marcado a dizer que tentou e que foi à luta e que realmente tentou abrir uma empresa. E nós temos que perceber, se nós não conseguimos fazer isto, nós não vamos conseguir realmente produzir empreendedores em massa para conseguirem abrir mais empresas, para conseguir criar mais emprego e para conseguirmos realmente ter o país a crescer mais de 3%. Isto é a chave do sucesso. E se nós queremos realmente ter empresas grandes com dimensão, esta é a chave do sucesso. E nós temos que conseguir fazer isto. E há outra dimensão que estava a dizer. Ou seja, esta é a dimensão financeira. E depois há a dimensão social. Nós temos que... as pessoas têm que compreender que falhar faz parte e que não há problema nenhum. E pelo contrário. E não é isso que acontece. Nós tivemos há uns anos uma empresa que tinha sido financiada por capitais próprios, capitais públicos, capitais de risco públicos. A Chick by Choice. Não? Chick by Choice, sim. Exato. E que falhou, porque a vida é assim. E na altura houve tanta notícia sobre isso. Foi atrocidade completamente. Completamente. Pá, e não tem mal nenhum. E depois o que é que as outras pessoas todas... Eu arriscar, porque para me acontecer. Quando não tem mal nenhum e tem agora imenso sucesso e estão a trabalhar com imenso sucesso noutra empresa muito grande, pá, e a coisa funciona. Mas isto cria realmente um problema muito grande às pessoas que querem investir. Porque não tem mal. E nós temos que compreender. Faz parte da vida. Falhar faz parte da vida. Só que nós gostamos dos headlines de desgraça. Vende mais. Vende mais jornais. Não é? Se dizer, pá, ele morreu, matou, faliu, deixou propagar, deixou não sei quanto. Isso vende mais do que propriamente aquele que teve muito sucesso, resultou bem. E é isso que nós precisamos mudar também na sociedade. A sociedade tem que estar preparada para aceitar o risco, para impulsionar o risco, para podermos realmente depois ter sucesso e realmente ter muitos empreendedores e conseguirmos ter realmente a tal nação empreendedora. E esses dois pontos, no meu entender, são a chave para isso acontecer. E depois falta a base de tudo, que é a educação. Que é onde tudo começa, não é? E é aí que falta também, mas aí essa é a base de todas. Nós temos que o nosso ensino tem realmente de apontar para capacidades que são necessárias, não só a empreendedores, mas genericamente nas pessoas quando vão a uma entrevista de trabalho. O que é que nós procuramos? Pessoas que saibam comunicar, que saibam vender coisas, seja o que for, inclusive elas próprias, salvo seja, não é? Claro. Que saibam experimentar, que saibam arriscar, que saibam inventar, que saibam ser criativos. E isto tudo, genericamente falando, não é colocado no currículo.
o nosso currículo escolar, primeiro, é genericamente, o método de ensino, na sua generalidade, é igual ao que acontecia há 100 anos atrás. Cadeirinhas, todos os miúdos sentadinhos, uma secretária, mochila, o manual escolar, trabalhos para casa, testes. É igual. Vamos a ver. As matérias são diferentes, mais atuais, obviamente, mas genericamente é igual. E isso é algo que faz um bocadinho de confusão no mundo, que mudou tudo por completo. E isso devia nos levar a pensar, o que é que está mal? O que é que nós conseguimos realmente mudar? Porque as crianças de há 100 anos não têm outras necessidades. E nós temos que conseguir mudar isso. E temos vários... Se nós formos ver, e para quem via os Simpsons nos anos 80, nos anos 90, é sempre um bom exemplo, havia que eles faziam coisas um bocadinho estranhas, pelo menos para mim, que era aluno, mas que os via a fazer na escola. Nomeadamente, ver o Bart Simpson a fazer uma coisa que era o show and tell. E às vezes ele levava a mãe, levava a irmã, levava uma fia-lápis, levava uma carteira. Era indiferente, mas ele ia fazer o show and tell, que basicamente era chegar e tinha que explicar alguma coisa aos colegas de turma. E não era importante o que é que ele explicava. Era importante era comunicar e treinar a comunicação para pessoas e conseguir ler as pessoas para perceber se as coisas estão a correr bem. Isto não era uma coisa que seja propriamente que faça parte do nosso currículo cá. Nós vemos outra coisa que acontecia imenso nos Simpsons, outra vez, que era as feiras de ciência. Sempre, todos os períodos, havia uma feira de ciência em que os miúdos têm que inventar coisas, têm que criar coisas, têm que ganhar um prémio por serem os melhores, tem que haver um... Isto é uma coisa que não existe cá, genericamente. Algumas escolas, obviamente, o fazem, mas não. Isto é fundamental, porque nós precisamos de pessoas que inventem. Precisamos de criativos. Não é muito relevante o que é que sai dali. Mas o que importa é que digam às crianças que é importante e que conta para a nota delas, que elas vão ser avaliadas por isso e vão ser incentivadas, porque a avaliação é o incentivo final, para fazerem feiras de ciência. E o último é o típico, a banca de limonada, que eu costumo brincar um bocadinho com isso, mas nós cá, se nós vimos um miúdo na rua a vender limonada, primeiro vai passar aquela parte social, toda a gente a olhar, mas o que é que isto é exploração infantil? De certeza, que é que e depois está a vender a limonada, ainda corre o risco de estar muito bem a vender a limonada e aparecer a Azai e pega na limonada, epá, mas que é isto? Epá, isto está cheio de açúcar, vou confiscar a limonada, mas e leva tudo, leva a banca, leva a limonada e os pais ainda têm que pagar o bolo. E é isto. E nós precisamos de incentivar isto. Nós temos que pôr as crianças a vender coisas, a perceber o valor do dinheiro. O dinheiro dá trabalho, não é? E é isso que é muito importante. E é estas coisas que nós vimos nos Simpsons. Eu não estou aqui a defender o sistema de ensino americano, não é isso, tem muitos defeitos, também tem virtudes, naturalmente, como tudo na vida, mas não é isso, mas há coisas que nós devíamos retirar de lá e que devíamos colocar como coisas que fazem parte da avaliação. Porque nós temos que dizer às crianças que é importante elas irem inventar coisas para as feiras de ciência. Temos que dizer que é importante às crianças que elas vão vender coisas e que tenham sucesso a vender e consigam fazer um produto competitivo, seja um sabonete, seja uma limonada, seja o que for, não é isso que é importante. É importante realmente pôr as pessoas a olhos nos olhos, a falar com pessoas, a entender, a tentar vender coisas. E é isso que é muito importante. Só que isto não conta nada para a nota. A mesma coisa de ser delegado de turma. Não conta para a nota. Só dá chatice. Não dá. E porquê é que as pessoas vão de fazer? Nós temos que incentivar. Tem que haver uma competição para as crianças quererem ser delegado de turma. Porque têm acesso a qualquer coisa. Porque aquilo lá realmente trabalha. Temos que incentivar os jovens a serem candidatos às associações de estudantes. Temos que incentivar a participarem na democracia. As associações de estudantes fazem parte da democracia. Porque é que não conta para a nota? Irem para o conselho pedagógico. Os jovens numa escola podem ir para o conselho pedagógico. O que é que ganham com isso? Nada. Chatice. Só chatice. Porquê? Não faz sentido. Nós temos que incentivar a democracia e a democracia também se incentiva na escola. E é desta maneira. Dizer que é importante, toma uma nota a mais. Tens mais um valor. O presidente da Associação de Estudantes acaba com 16, fica com 17. Por exemplo. Porque é realmente... É importante que isso aconteça e é importante incentivar os jovens a participar nisto. Porque é isso que depois se procura. Porque depois nós procuramos líderes quando vamos recrutar. Porque depois o país procura líderes quando está à procura de pessoas para investir, de levar projetos. E é isso que nós temos que realmente pôr a nossa educação a funcionar nesse sentido. E eu acho que isso existe pouco e acredito, obviamente, que é isso que numa 2 gerações pode realmente mudar. E nós vemos a comparação dos Estados Unidos com a Europa é gritante quando se toca realmente às empresas que criam valor e que criam empregos. As 4 maiores empresas dos Estados Unidos, as 4 maiores empresas, ou seja, as maiores todas, foram criadas por empreendedores que todos nós sabemos pelo menos o nome de um deles. Temos a Amazon, temos a Microsoft,
temos a Google, temos a Google, temos a Apple. Todos conhecemos. O Facebook, uma quinta. Todos conhecemos, todos sabemos o que aconteceu. Isto são tudo empresas criadas por empreendedores. Muitas delas com capital de risco, mas não tanto, mas todas elas com este pensamento, com este mindset de crescimento, de ser global. E todas elas com fundadores com características destas que nós falamos. Sejam eles criativos, sejam visionários. Muitos deles que não conseguiram acabar os cursos. Como, por exemplo, o Richard Branson, que está aqui atrás. É um livro que eu gosto muito e que ele foi expulso da escola. Já há mais tempo ainda, porque ele tinha dislexia. Ele começou aos 15, foi a primeira empresa dele. E toda a gente lhe dizia nas escolas que ele era burro. Pá, és burro. Olha, dizia à mãe, olha, desculpa, o seu filho é limitado. Porque não sabe escrever, dá muitos erros. Conta-me aquela imagem que tu me falaste há pouco. Essa imagem acaba por revelar um bocadinho como é que é o nosso sistema de educação. Nós somos todos diferentes. Nós pessoas somos diferentes. Cada um. Tu és um comunicador fantástico. Temos pessoas que são técnicos ótimos, engenheiros fantásticos. Mas são pessoas diferentes e características diferentes. Todos nós. E todas elas são fundamentais. Mas a avaliação é igual para todos. Igualzinho. Não é, porque este tipo é um bom comunicador, então vai ter melhor. Este é um grande vendedor. Este é um líder nato. As pessoas seguem-no todo. Mas dá erros, como o Richard. Dá erros, não parece. É burro. E é isto que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas absolutamente nenhum. E é isto que nós temos. E essa é a imagem que descreve, que é uma imagem relativamente conhecida, já muito antiga, que está uma série de animais, um elefante, um peixe, um macaco, um bocadinho e está depois uma pessoa a avaliar e que diz que a avaliação é subir à árvore. Está o peixe. Agora vão subir à árvore e depois, olha, o peixe não consegue, é burro. E é isto. As pessoas são todas diferentes e cada uma tem as suas potencialidades. E nós temos que descobrir essas potencialidades e temos que perceber que as avaliações também estão a ser feitas de certa maneira. Porque senão nós estamos apenas a incentivar aqueles que são os inteligentes, aqueles que têm boa memória. Não, eu sou inteligente, ele é que tem boas notas. Eu quero ser inteligente, porque tenho boa memória, porque a memória, genericamente, na escola, safa-nos imenso. É uma coisa, porque começou a memorizar as coisas, até mesmo às vezes em matemática, os muitos têm boa memória e conseguiam memorizar como é que se faziam as coisas. E é isso que é muito importante, nós conseguimos encontrar maneiras de aquelas pessoas que têm outras características e que cá não têm tão boa memória ou têm um bocadinho de dislexia, porque a dislexia não é branco ou preto. Há pessoas que têm um bocadinho, que vão trocando algumas letras, mas que não é por isso que são burras. Claro. Mas nós não podemos dizer a estas pessoas que são burras. Felizmente o Richard teve uma força de vontade muito superior e que disse, não, eu vou provar que não sou burro. Mas 99% das pessoas não são assim. Pois. Isto rebenta os egos das pessoas, rebenta a autoestima, que é algo tão importante. Para a vida, às vezes. Para a vida, fica para a vida. E é isso que é muito importante, que se perceba que muitas vezes se está a fazer bullying às crianças, que têm capacidades gigantescas e que se estão a matar essas capacidades porque simplesmente não entram no sistema educativo como ele está pensado e como ele está montado. E isso é fundamental. E por isso a nossa educação, no meu entender, tem que estar focada nas soft skills. Nós temos que pôr as soft skills em cima da mesa e temos que perceber que muitas das vezes as soft skills são mais importantes que as hard skills. Nós temos que trabalhar a atitude. Temos que pôr as pessoas a querer, temos que pôr os miúdos a querer, a gostar daquilo que fazem, encontrarmos onde é que está a paixão das pessoas para elas fazerem, porque nós sabemos todos, quando estamos apaixonados, quando gostamos de uma coisa que fazemos, as coisas correm muito, muito melhor. E nem toda a gente tem que gostar de matemática, nem toda a gente tem que gostar de português, não tem que ser. Mas não é por isso que as pessoas vão ser burras e vão ter limitações. E acima de tudo, é esse percurso. E depois quais é que ficam? Realmente aqueles que têm as autoestimas mais altas, porque conseguem sobreviver àquele período. E nós temos o Mark Zuckerberg, que também desistiu da faculdade, Richard Branson, que teve problemas gigantescos na escola, onde foi expulso, e temos imensos casos desses, e que depois são estes que realmente criam os empregos. São estes que põem os países a crescer. E é isso que é importante nós conseguimos incentivar e encontrarmos os Mark Zuckerbergs dessa vida, porque eles andam aí e também há em Portugal. Temos é que os aproveitar, porque somos menos, somos só 10 milhões, portanto somos menos, mas nós conseguimos encontrá-los se realmente criarmos um sistema que incentive a que eles saiam do armário, assim dizendo, e que realmente apareçam e que se possa dar o palco a todos esses empreendedores que muitas vezes, no meu entender, acabam por sofrer bastante porque o sistema de ensino não está a protegê-los, muito pelo contrário. Voltando ao tema só das empresas, porque tinha dito, essas são as maiores empresas americanas
Quais é que são as maiores empresas europeias? BP, British Petroleum, Royal Dutch Shell, também petróleo, HSBC, banca e tudo setores deste género completamente tradicionais. Muitas dessas empresas já foram públicas num determinado momento. Onde é que estão as empresas novas? Infelizmente estão do outro lado do Atlântico e cabe-nos a nós poder mudar isso e poder começar a colocá-las também deste lado. E uma das formas que eu acho que existe no longo prazo, obviamente, é trabalhar o tema da educação. Era muito bom. Isto foram assim, sei lá, 15 minutos de puro rant. Passaram 1000 ideias e prontos pela cabeça, mas nem quis interromper, porque falaste sobre muita coisa que para mim é importante. Uma das coisas que para mim é de notar detesto o nome hard skills e soft skills, porque fazem com que as soft skills pareçam menos importantes, mais frágeis. Mais soft, exato. Quando na realidade, se pensares em qualquer um dos grandes empreendedores, o que os fez ser grandes empreendedores são soft skills, não são hard skills. É liderança, é comunicação, é persuasão. Não é serem excelentes a matemática, ou excelentes a física, ou excelentes a português. E, bem, isto vai ter que dar uma grande volta. Mas vamos continuar então na tua história. Então, onde é que nós estávamos? Estávamos na abertura da empresa. Sim, ou seja, angariaste os 50 mil euros. 50 mil euros, e então a 30 de janeiro de 2008, então, nasce a Science for You e começamos este projeto que tem realmente agora. Teve aqui muitos altos. Tivemos um baixo grande em 2018, quando não conseguimos realmente fazer o IPO, que foi o maior. Então, mas espera, antes de irmos aí a 2018, conta-me os primeiros anos. Como é que foi essa jornada? Começou com 50 mil e depois? Ou seja, muito sozinho, ou seja, muitos erros. Eu costumo dar o exemplo de um erro, e já temos aqui um tempinho, para as pessoas perceberem como se errou e como não correu tudo bem. E eu lembro perfeitamente, quando recebi a primeira encomenda, que foi uma encomenda do El Corte Inglês, e que recebemos o primeiro cliente, e estamos em 2008 no Natal, era a encomenda para o Natal, e que eu fiquei muito contente, eram 1.200 euros. E eram 2 lojas, e fiquei, bem, agora tenho que ir entregar isto às lojas, já tinha os brinquedos, e, bem, então o que é que eu vou? Eu pego no carro, rebaixo os bancos, e vou entregar então ao Alcochete a primeira encomenda, 600 euros, contente, parti ali uma manhãzinha e tal, mas pronto, entreguei, tudo certinho e tudo mais. E depois, e agora a outra lá em cima, em Gaia. E eu fiz a mesma coisa, pronto, lá vou outra vez, cheguei ao escritório, nós na altura tínhamos o armazém, era uma casa de banho da Faculdade de Ciências que estava fechada porque tinha um mau cheiro, e eu não me importava porque o mau cheiro não passava para dentro dos brinquedos, portanto nós trabalhávamos lá naquele mini armazém. Então tirei os brinquedos, bancos rebaixados, e lá vou até ao Porto. Comecei a chegar ao Porto, começo a fazer continhas à vida, 600 euros, a margem de 200, mas eu já gastei 100 e tal euros em portagens, gasóleo, e pensei, amigo, isto não vai dar. Perdeste-me um dia inteiro nesta brincadeira. O melhor é ligar já para o banco outra vez, porque isto não é assim impossível. Depois olhei um bocadinho à volta e vi lá uns carros que dizia TNT, DHL e não sei o quê. Isso seria telefonar mesmo no momento, tentar encontrar. Né? Olha, tinha aqui uma encomenda para entrega. Quanto é que custava ir de Lisboa para o Porto? E eu disse, quantos quilos? 20 quilos? 5 euros. E entrega o quê? Passado 2 semanas? Não, 24 horas. Se entregar às 18, no outro dia às 9 da manhã estava. E foi aí que eu percebi o erro que tinha cometido, e acima de tudo que compreendi ainda mais que não percebia nada da coisa. E é isso que é importante às vezes nós percebermos, porque cometemos erros e temos que aprender, e faz parte da aprendizagem. E ali a aprendizagem custou-me um bocado, mas fez parte. Nunca mais fui entregar coisas ao Porto, nem a lado nenhum, na realidade, mas acima de tudo conseguimos aprender, e é isso que é importante as pessoas perceberem também, que faz parte de errar. E vamos errar, e quem arriscar vai errar muitas vezes, tem que aprender, e não pode fazer mais vezes, mas é realmente interessante como isso aconteceu, e por isso era um caminho solitário, bastante solitário, e esses primeiros meses era eu, e fazia de empregado de limpeza, fazia de telefonista, fazia de diretor comercial, fazia de diretor de operações, e depois acabámos por ter muitos estagiários que acabavam por vir porque não tinham custo, aqueles estagiários que podíamos ter sem ter que pagar nada, mas acabou por ser realmente um momento de muito solitário, que tivemos que aprender muito, e que tive que aprender muito sozinho muitas vezes, mas que acho que foi extremamente positivo para realmente conseguir ter estas aprendizagens todas e conseguirmos hoje ter chegado até ao dia de hoje, não é? E eventualmente, ou seja, vocês eram quantas pessoas no princípio a trabalhar? Era só eu. Só tu e alguns estagiários a ajudar? Sim, depois íamos tendo estagiários de design que iam fazendo as caixas e tudo mais, e que um deles ainda está a trabalhar na Science for You. Que giro.
que é o Jorge Faria, e que ainda lá está a trabalhar e começou como estagiário, um desses com um curso profissional, fez os primeiros 3 meses e depois contratámos com um estágio profissional. Tu tinhas, na altura, 22 anos já? Sim, já tinha 22 anos. 22. Com uma pessoa com 22 anos e só tu com estagiários é safar, é o que for, não é? É isso mesmo. Fazer acontecer. E depois, eventualmente, quando é que passam para o vosso primeiro espaço, como é que foi esse crescimento? Levantaram mais alguma ronda? Nós depois fomos tendo várias rondas, tínhamos com o Portugal Ventos passado um ano, com mais 50 mil euros. Depois tivemos várias rondas. Depois tivemos uma ronda grande de 4 bilhões de euros pelo BCP Capital, e depois tivemos uma outra ronda grande de 7 milhões e meio pelo BEI, agora mais recentemente, 2017, e depois tivemos a nossa ronda falhada do IPO em 2018, que era para ser 8 milhões 9, e que acabámos por não conseguir fazer. Então, mas conta-me um bocadinho dessa história do IPO. Bem, o IPO foi realmente o grande falhanço que nós temos, porque foi caro, levou muito tempo e, acima de tudo, acaba por depois obrigar a um repensamento da empresa toda, porque nós tínhamos sempre uma estratégia de venture, de vendas, crescer muito vendas, e que depois acabámos por mudar isso a partir de 2018 e começámos a pensar mais em cash flow, e acabou por reestruturar um bocadinho a empresa toda. E foi realmente um marco ali de um falhanço grande que aconteceu, e que, muito tristemente, acho que o momento não foi bom, porque antes de nós também tinha falhado a Sonai e a Vista Alegre, e a LeasePlan, mais internacionalmente, por exemplo, e outras empresas, Cepsa, várias empresas internacionais. Foi um mau momento para a IPOs, mas realmente foi um momento que que fica sempre marcado, porque pronto, não correu bem. Nós temos que assumir também os fracassos e as vitórias como elas são, mas aprendemos muito e acabámos por reformular a empresa, e cá estamos, já passaram 3 anos, portanto, e estamos cá cheios de força para continuar e continuar o caminho, não é? O caminho faz caminhando. Há uma expressão que tu usas sempre que eu te vejo, que eu pergunto como é que está tudo, e tu, estamos na luta. Conta-me o que é que isso significa para ti, e se quiseres dar agora também o exemplo do último ano, Covid. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que comecei a estar muito na luta, principalmente desde há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio, não, ainda não fez 1 ano e meio o Covid, mas há 1 ano e 3 meses atrás. Foi muito duro, porque nós de repente está tudo bem, e de repente temos um plano estratégico, está tudo a rolar bem, tudo a correr bem, até feito com muito cuidado, e de repente fechou tudo. Fecharam as nossas lojas, fecharam as lojas dos nossos parceiros todos, e fechou tudo. E isso foi realmente muito duro numa fase inicial, e obrigou-nos a repensar tudo de uma ponta à outra, e é aí que de repente começamos a produzir álcool gel, porque era uma coisa que vendia e brinquedos não estava a vender muito, como se deve imaginar, e isso acabou por ser chave, e não só o álcool gel como os óculos de proteção, de uma forma um bocadinho diferente. Os óculos de proteção nós já tínhamos um molde, porque os nossos brinquedos têm obrigatoriamente óculos de proteção, e de repente recebo um telefonema de um médico que ligou lá para a Science e disse, estes óculos de proteção que eu hoje por acaso estou aqui a brincar, nós precisamos disto do hospital, porque nós não temos óculos de proteção, precisamos mesmo muito disto. E nós, acendeu-se uma lâmpada aí. E de repente, quantos precisam? E ele, precisamos de 10 mil. E nós de repente achámos que poderíamos realmente, em vez de estar a colocar nos brinquedos, que na realidade não estavam assim, poderíamos pô-los e dar o nosso contributo para podermos também combater a pandemia. E é aí que nasce os óculos de proteção. O álcool gel nasce logo de seguida, porque também, de certa maneira, acabou por haver um shortage, ou seja, uma falta de frascos no mercado. Sim. Não havia frascos. Foi uma altura que não havia frascos. Frascos, ou seja, vocês não produziam o álcool, produziam os frascos? Nós tínhamos os frascos, tínhamos o molde dos frascos. Okay. E começámos a ver, estes frascos não estão assim muitos brinquedos, nós podemos vender os frascos para álcool gel, porque não havia sítios para pôr o álcool gel que as pessoas precisavam. E nós, então, mas calma, porque é que não começamos nós também a produzir o álcool gel? Não vamos vender os frascos só por si, porque o frasco em si não... Ao 20 cêntimos, aquilo não dava nada. Então pensámos, nós temos uma sala de cosméticos dentro da fábrica, porque nós produzimos os brinquedos dos perfumes e dos sabonetes e tudo mais. Então, se temos esta sala que também permite a produção de álcool, porque é que não fazemos nós a produção? E foi aí então que começou a produção do álcool gel também, dentro desse momento, porque realmente havia uma falta de álcool gel também, e depois na altura tinham fechado as fronteiras, então não havia álcool, começámos a usar álcool vínico, porque era o único que existia em Portugal. Mas conseguimos e enchemos os frascos, e foi muito importante no ano passado, e este ano continuamos ainda a comercializar o álcool gel, mas acaba por ser realmente na luta por isso mesmo, porque realmente tem sido tempos muito difíceis. Tivemos esse primeiro lockdown,
as coisas nunca voltaram ao que eram e acabámos por olhar e ver que não iam ser tempos fáceis, não é? Tanto que depois tivemos outro lockdown agora, que também não foi fácil, não é? Ou seja, tudo fechado, não podíamos vender em lado nenhum, só online, e por muito que o online venda, e vende muito, nós em Portugal temos 1.000, 2.000 pontos de venda. Uau. Por muito que o online venda, claro. É um, sim, não é? Sim, ou seja, sim. não consegue obviamente produzir a venda toda que era produzir. Estamos a falar de um lockdown que durou mais de 3 meses e que foi muito duro outra vez, não é? E por isso é que isto é a luta, e estamos na luta, temos que nos virar e temos que inventar, seja o álcool gel, seja o que for, temos que nos reinventar. Acima de tudo temos que conseguir que as coisas corram bem, e esse é o grande tema, não é? E portanto, quando me dizes na luta, é isto mesmo. E continuamos, porque as coisas continuam, obviamente, não é? Há pouco tempo, e as coisas continuam difíceis, mas tem que ser, e temos que ir à luta, e temos que estar aqui no chamado alive and kicking. Não é? Boa. Muito obrigado, Miguel. Obrigado por ter estado cá. Seekers, muito obrigado por terem assistido a mais um episódio do Dinner with Fred. Se quiserem juntar ao Seekers Club e virem aprender com mentores, como o Miguel, por exemplo, que dá um workshop também no Seekers, podem fazê-lo em seekersclub.com. Venham aprender tudo aquilo que a escola não nos ensinou. Um abraço, até à próxima. Make it count.